Existe uma misteriosa estrutura antiga em Gujarat. E o que ela é exatamente? Arqueólogos e historiadores vão nos contar uma história padrão. Essa estrutura se chama Hanik Vav e é uma espécie de poço com degraus, construído para que os habitantes locais pudessem descê-los e tirar água. O que você irá ouvir sobre esse lugar é que ele foi encomendado em 1063 d.C. por uma rainha e levou 20 anos para ser concluído. Trata-se de um poço em forma bem distinta para se armazenar a água subterrânea. Um sistema de recursos e armazenamento que é comumente encontrado no subcontinente indiano. Um tipo de estrutura que existe desde o 3º milênio antes de Cristo. Hanik Vav está situado às margens do rio Sarasvati, na cidade de Patan, na Índia. Esse lugar é oficialmente atribuído a Udayamati, a tal rainha que era a viúva do rei Bindev I, e o fez em sua homenagem durante a dinastia Solanki. Antes da sua redescoberta, o poço havia sido inundado pelo rio e assoreado. Então, na década de 1890, Henry Cousins e James Burgess o encontraram completamente enterrado. Apenas um pequeno buraco e alguns pilares eram visíveis. Essa maravilha, obviamente, foi listada em 2014 como um dos patrimônios mundiais da Unesco. Basicamente, se você pesquisar sobre Hanik Vav, provavelmente é isso que encontrará. Mas existe uma história bem diferente sobre esse lugar do que essa que acabei de te contar. E é essa que, logicamente, eu vou trazer aqui para você nesse vídeo. Mas antes de continuar, eu tenho que agradecer essa dica ao inscrito Carlos Sombini. Se você quiser, pode fazer igual a ele e deixar a sua dica nos comentários também. Assim, se você conhece a história oficial desse sítio, contada por arqueólogos e historiadores convencionais, está prestes a se surpreender. Mas acredite, para alguns, provavelmente esse lugar foi construído por outras pessoas e por um motivo completamente diferente. Para começar, o que você está vendo é verdadeiramente único e não é um poço, apesar de haver água no fundo. Trata-se de um templo hindu invertido e negativo. Em outras palavras, um templo hindu típico começa no nível do solo. Depois você terá alguns degraus acima que irão aumentar sua altura ou altitude gradativamente. E por fim, na área da torre, encontrará uma base grande e depois acabará com uma ponta pontiaguda no topo. Hanik Vav é desenhado exatamente ao contrário. Ele começa no nível do solo e aos poucos vai diminuindo sua altitude. Você desce gradativamente até chegar a uma área onde começa com um topo maior e acaba com uma ponta pontiaguda bem no fundo. Outra coisa interessante é que se você já visitou um templo antigo, vai reparar que na maioria deles verá degraus subindo em altitude. Então, haverá um pequeno santuário chamado mandapa. Depois haverá mais degraus, levando a mais mandapas. E no final, você verá uma torre gigante com um topo pontiagudo. Isso é exatamente o que vemos aqui, mas de ponta cabeça. Não há dúvida de que esse local foi propositalmente construído como um templo negativo e invertido. Nenhum outro templo foi construído como esse, não apenas na Índia, mas em todo o mundo. Então a pergunta que fica é: por que eles fariam isso? Um templo invertido e negativo? Que isso é um templo invertido você já viu, mas por que negativo? Existem centenas de locais antigos, de templos onde a energia e a vibração muda a cada lugar. No entanto, são geralmente muito positivas e pacíficas.
No entanto, as pessoas que visitam Hanikvav relatam exatamente o contrário. A energia que emana desse lugar é muito negativa. As pessoas costumam sentir raiva e tristeza. Parece que você pode sentir a negatividade ficando cada vez mais densa à medida que se aprofunda cada vez mais na estrutura. Isso é exatamente o oposto do que acontece quando você visita um templo positivo. Normalmente, um templo hindu, à medida que você caminha em direção à câmara principal, sua positividade aumenta e você alcança um estado de calma e alegria. Quando está dentro dessa câmara principal, você percebe uma energia boa e se sente feliz. Lógico que você pode facilmente descartar essas sensações como pseudociência, mas acredito que todos nós já passamos por pelo menos um caso em que conhecemos uma pessoa negativa e não confiamos em nosso instinto, para depois perceber o erro e pagarmos por isso. Talvez seja por isso que esse lugar era conhecido pelos locais como um lugar proibido. Mas se tem uma vibração tão negativa, o que aconteceu com os trabalhadores que o construíram? Essa é outra parte interessante sobre esse lugar. Depois de criarem uma estrutura monumental como essa, mas tão negativa, eles parecem ter compreendido essa sua energia, porque todos simplesmente abandonaram completamente o lugar e se mudaram dessa área. Todos os moradores locais foram proibidos até de visitar o local. Ninguém entrou lá durante muitos séculos, até 1890, quando os 2 arqueólogos britânicos anunciaram ao mundo a sua descoberta acidental. Eles acidentalmente descobriram a estrutura. Seus registros indicam que inicialmente nada era visível, exceto um pequeno buraco e alguns pilares. O lugar todo estava completamente coberto de detritos. Na verdade, os 2 arqueólogos esperavam encontrar uma estrutura muito pequena quando começaram a escavá-lo. E quando começaram a entender o real tamanho do lugar, desistiram do projeto de escavação. Depois disso, houveram pelo menos 5 novas tentativas de escavar e restaurar essa estrutura desde então. Todas as tentativas pararam no meio do caminho porque eles continuaram encontrando mais e mais locais e informações cada vez mais elaboradas. A última tentativa de escavação e restauração foi feita entre 1981 e 1987. E você acha que eles finalmente conseguiram terminar o trabalho? Não. Eles ainda não foram capazes de terminar esse trabalho colossal. Veja, apesar de aberto à visitação, ninguém pode passar além desta linha, porque a escavação e a restauração ainda não estão completas. Parece que os especialistas têm até uma certa vergonha em admitir que essa tarefa talvez nunca seja concluída. Mas por quê? Porque à medida que escavam mais e mais, continuam encontrando mais e mais coisas. Dizem alguns que essa estrutura, na verdade, se estende no subsolo por hectares. Alguns dizem que o chamado poço vai se aprofundando cada vez mais, assim como o mistério desse lugar. Esse sítio antigo é tão misterioso que os arqueólogos admitem, ainda que timidamente, que ninguém realmente sabe o nome original dessa estrutura. Hoje, ela é chamada simplesmente de Hanikvav, que significa o Paço da Rainha do Bem. Será que foi realmente uma rainha que mandou construir tal estrutura? E será que foi ela quem o nomeou como o Paço da Rainha do Bem? Pois bem, então, depois de descobrirem a estrutura, arqueólogos e historiadores começaram seu trabalho de procurar evidências, principalmente sobre o construtor, mas não encontraram absolutamente nada no local. Foi através de um texto obscuro do século XVI que falava sobre um poço construído por uma rainha
que eles convenientemente atribuíram isso a ela. Os especialistas admitem que isso é apenas um palpite, porque, na verdade, eles não encontraram uma única inscrição sobre essa rainha em toda essa estrutura gigante. Se você ainda tem dúvidas, então pense por um momento em como funciona a mente humana. Quando as pessoas doam, ainda que seja apenas um único bloco de pedra em um templo, elas costumam escrever seus nomes por toda a parte. Então, será que quem construiu o único templo negativo e invertido do mundo não teria escrito seu nome nas paredes pelo menos uma vez? Mesmo com tudo isso, os especialistas fizeram o possível para manter esse lugar livre de qualquer mistério, e até afirmaram que uma estátua encontrada ali mostrava a tal rainha que o construiu. Contudo, a estátua indicada se parece com qualquer outra estátua feminina do templo. E por que uma estátua e não os relatos e registros dos cortesãos reais que escreveriam, certamente, alguma coisa sobre uma estrutura tão maravilhosa? Se ela o construiu em memória do marido, por que o marido não está esculpido por toda a estrutura? Na verdade, ele nem sequer foi esculpido uma única vez por aqui, porque podemos identificar todas as estátuas e quase todas são representação de deuses hindus. Uma coisa por aqui, no entanto, é certa. Quem construiu esse lugar era alguém muito especial, dono de um pensamento brilhante para fundir em um só lugar duas técnicas de construção, a positiva e a negativa. E o que seria isso exatamente? Os antigos indianos costumavam usar dois tipos diferentes de técnicas de construção. A primeira técnica segue a adição de materiais. É assim que construímos quase tudo nos dias de hoje. Começamos do chão e adicionamos blocos de baixo para cima. Essa é a técnica de construção positiva. Mas os antigos construtores da Índia também usavam uma técnica de construção negativa. Eles criaram várias estruturas removendo materiais. Não acrescentavam uma única peça de pedra, madeira ou metal. Esses templos foram criados retirando-se toneladas e toneladas de rocha de colinas. Os construtores começavam do topo e seguiam retirando o material de cima para baixo. Essa é a técnica de construção negativa. Então, o aspecto único de Hanik Vav é que aqui foram empregadas ambas as técnicas e podemos ver os seus efeitos positivos e negativos nas técnicas dessa construção. Primeiro, os construtores antigos tiveram que remover tudo. Tiveram que derrubar as árvores e depois tiveram que cavar uma cratera gigantesca no solo, removendo toneladas e toneladas de detritos. E de quanto material retirado estamos falando aqui? Bem, essa estrutura tem aproximadamente 60 metros de comprimento, 65 metros de largura e 30 metros de profundidade. Se calcularmos o volume aproximado disso, então primeiro eles tiveram que retirar 65.000 toneladas de detritos de cima para baixo. E essa foi a parte negativa da construção. E vamos admitir que essa não é uma tarefa fácil mesmo hoje. Se usássemos máquinas modernas para fazer isso, ainda assim levaríamos muito tempo. Mas essa, na verdade, é a parte fácil da construção, porque depois disso, eles tiveram que começar no nível mais baixo e ir adicionando blocos de pedras à parte positiva da construção. Mas, à profundidade de 30 metros, a água penetra no solo e molha. Logo, eles tiveram que estabelecer uma base muito forte. Quantos blocos de pedra será que foram usados para essa construção? Demais para contar. E quantos andares você acha que essa estrutura tem? Tem 7 andares. Sim, um total de 7 níveis, assim como a maioria dos templos hindus. E cada nível está repleto de pilares e vigas
sem falar nas belas estátuas. Então, imagine quanto tempo e esforço foram necessários para criar uma estrutura tão brilhante. E as perguntas em relação a esse templo só se acumulam. Qual será o verdadeiro nome de Hanukkah Vav? E por que foi construída? Por que os construtores quiseram criar uma estrutura negativa? Será que alguma coisa aconteceu aos construtores dessa enorme estrutura? Foi por isso que eles abandonaram o sítio? Por que não deixaram nada registrado? Por que não escreveram seus nomes? Agora vamos olhar mais de perto. Aqui vemos a escultura antiga de uma bela mulher, com seios fartos e inchados. Ela não tem a barriga lisa, ao contrário da maioria das outras esculturas. Por quê? Porque ela está grávida. Agora olhe um pouco mais abaixo. Existe um homem segurando um aparelho cilíndrico, pronto para pressioná-lo na barriga. Por quê? Porque talvez ele queira ouvir a frequência cardíaca do bebê dentro dela. Mas será que é realmente possível ouvir os batimentos cardíacos de um feto sem usar tecnologia de ultrassom? Sim, e ainda hoje nós usamos a mesma tecnologia. Muitos médicos ainda usam um dispositivo chamado de chifre de Pinard, em vez de um dispositivo de ultrassom. Muitos médicos ainda usam esse aparelho e alguns até afirmam que é mais fácil e melhor do que dispositivos de ultrassom avançados. Se você pensar bem, muitas das sofisticadas máquinas eletrônicas e computadorizadas que temos hoje foram dispositivos simples operando com base em princípios básicos da física. Mas se essa escultura foi bem representada, isso pode mudar a história, porque o chifre de Pinard foi inventado, obviamente, pelo Dr. Pinard em 1895. E essa escultura está em um templo e foi esculpida há pelo menos 1000 anos. Então, você pode crer que os antigos já usavam esse dispositivo há pelo menos mais de 1000 anos. Existem aqui ainda mais evidências de tecnologia avançada. Aqui, podemos ver uma figura masculina com uma variedade de ferramentas. Parece que ele está segurando uma lanterna elétrica, igual a que usamos hoje. Veja a semelhança. Uma típica lanterna que tem uma lâmpada larga em uma extremidade e um cilindro com botões na outra. E é exatamente isso que aparece aqui. E olhe para os dedos dele, quase como se ele estivesse apertando um botão para ligá-la. Segundo historiadores, a lanterna foi inventada por David Mitchell. Então, se admitirmos que isso é a representação de uma lanterna, então teríamos que admitir que elas já existiam há pelo menos 1000 anos. Esses pequenos detalhes fazem de Hanukkah Vav talvez o templo mais misterioso do mundo. Talvez esses dispositivos expliquem como os escultores antigos podiam esculpir em câmeras escuras e profundas, onde não havia possibilidade de obter luz solar. Estamos sempre nos deparando com estruturas fantásticas e impossíveis de serem criadas em câmaras escuras e nos perguntando como eles fizeram isso. Se usassem tochas com fogo, as paredes e o teto deveriam ter vestígios de carbono por causa da fuligem. Mas os antigos templos hindus, por exemplo, não mostram nenhum vestígio disso. Então, será que eles usavam dispositivos semelhantes a lanternas nos tempos antigos? Será que foi assim que eles conseguiram montar e encaixar blocos perfeitamente, mesmo na escuridão total, em muitas áreas desse templo? Mesmo nas áreas iluminadas, a montagem de pedras nesse templo é uma loucura. Eles usaram alguma tecnologia realmente estranha para construí-lo. Olhe para essa área. Você vê algo estranho? Se você observar esse ponto, primeiro verá um homem meio escondido, olhando para essa mulher. Agora, olhe para esse bloco de pedra. Concentre-se nas bordas. Observe o formato desse bloco. Ele tem tantos cantos que não é um quadrado padrão ou um bloco de pedra normal. Ele sobe e desce na superfície frontal.
E agora olha essa montagem. Ela ainda parece perfeita, mesmo depois de ter sido enterrada na terra por mais de 500 anos. A única maneira de montar algo assim perfeitamente é ter medidas precisas de ângulos. Eles foram capazes de realizar medições precisas e calcular os ângulos para montar blocos de pedras como esse. E como eles faziam isso? Como mediam ângulos nos tempos antigos? Eles usavam um localizador de ângulo. Esse dispositivo também é chamado de transferidor e hoje é usado por todos nós. Um localizador de ângulo basicamente tem marcações para mostrar a cada 10 graus. Então, para 180 graus, eles são divididos em 18 marcações. Nesse templo, o localizador de ângulo não está esculpido apenas em um lugar. Ele está esculpido em muitos lugares. Mas os antigos localizadores de ângulos aqui têm 14 marcações cada. Então, cada marcação tem aproximadamente 13 graus de largura. Veja o localizador de ângulo esculpido aqui, e em vários pilares e em vários níveis dessa estrutura. E essa é a chave. Existem 7 níveis nesse templo, e ele tem uma arquitetura única, indo para o subsolo de forma constante em um ângulo. Para criar uma estrutura como essa, você precisa calcular os ângulos com muita precisão entre cada nível. Se você cometer um erro ao construir um nível, poderá estragar completamente toda a estrutura. Os antigos egípcios sabem bem o que estou falando, e acredite você ou não, eles estragaram uma pirâmide inteira por causa dessa falta de compreensão sobre os ângulos. Essa é a chamada pirâmide torta. Tem cerca de 4.600 anos, e você pode imediatamente ver que a metade inferior é construída com um ângulo diferente da metade superior, que foi finalizada com um ângulo diferente. Por essa razão, existe uma diferença de mais de 10 graus entre as duas metades. E uma análise estrutural recente feita nessa pirâmide mostra que eles cometeram um erro ao calcular os ângulos e tentaram consertar durante a construção, mas, eventualmente, isso foi um fracasso. Então agora, sabemos por que esses localizadores de ângulos foram colocados em todos os lugares de Hanek Vav. Além disso, nem todas as esculturas são colocadas horizontalmente ou verticalmente. Algumas são colocadas em ângulos específicos. Algumas estão em ângulos de 45 graus, fingindo que carregam o peso da estrutura. Algumas estão penduradas de cabeça para baixo, mas para esculpi-los e colocá-los nesses ângulos, os antigos construtores precisaram desses localizadores de ângulo. Porque sem medir ângulos e distâncias com precisão, é impossível construir essas estruturas incríveis. Na verdade, em muitos templos antigos, podemos ver esculturas da régua ou a régua com marcações. Aqui está um homem. E olhe para a mão dele. Ele está segurando um retângulo longo e fino. Mas olhe com atenção. Tem marcações em intervalos específicos. Na verdade, é uma escala de medição, ou uma regra para medir distâncias. E essa escultura tem 1000 anos. Por isso, não deve haver dúvidas de que os antigos construtores da Índia usavam instrumentos de medição. E quem era esse homem? Essa é a representação do Senhor Vishvakarma, um antigo engenheiro, um deus hindu conhecido como o arquiteto do universo. Infelizmente, a outra mão está quebrada, mas há outras esculturas que mostram o que ele está segurando. E é chocante. Você pode dizer o que é isso? Será que poderia ser o mesmo dispositivo que você vê os engenheiros usarem ao fazer o levantamento do terreno? Isso se chama teodolito e nos diz se o terreno é plano ou se tem ondulações. Em algumas esculturas, podemos vê-lo olhando para o teodolito, exatamente como fazem os engenheiros. Se começarmos a olhar as esculturas de Vishvakarma neste templo, ele será mostrado segurando muitos objetos estranhos. Olhe para esse.
Deve ser alguma ferramenta como a rebarbadora moderna. Hoje, a usamos para cortar e lixar vários materiais. Você realmente pode ver uma semelhança com a rebarbadora atual. Isso parece bem divertido, mas parece que estamos esquecendo alguma coisa aqui. Se acertamos em nossas comparações, então como eles ligavam esses dispositivos antigos? Todos precisam de eletricidade, não é? Será que eles conheciam essa fonte de poder? Alguns acreditam que sim. Parece que os construtores antigos estavam usando uma fonte de energia estranha, que geralmente é representada como um dispositivo circular ou em forma de losango em seus peitos. Eu sei que você pode estar pensando que isso é apenas um pingente preso à corrente em seu pescoço. Eu pensei o mesmo, mas e esse? Você pode ver que ele está completamente nu, mas há algo preso em seu peito, que tem uma aparência muito estranha. Não é algo pintado nele, tem espessura, por isso é mostrado em relevo. Aqui está outra escultura mostrando uma figura diferente. Novamente olhe para o peito, ele também possui um dispositivo semelhante. Será que havia um nome para essa fonte de energia nos templos antigos? Sim, era chamado de Brahmapadartha. E disse que esse dispositivo pode vibrar e produzir eletricidade a partir da luz solar. Acredite, tal dispositivo ainda está preservado no templo de Jagannath, em Puri. E este reator de arco é mantido dentro do edifício principal. Então, talvez fosse mesmo possível que essas fossem algum tipo de representação desses dispositivos de energia? Será que é por isso que vemos dispositivos muito avançados por aqui, como a lanterna? Tudo muito estranho e misterioso. E sim, vamos ficar com aquela velha impressão de que existe muito mais por aí do que realmente sabemos e nos contaram. Espero que tenha gostado tanto quanto eu de conhecer esse lugar maravilhoso. E confesso que quanto mais eu pesquiso sobre ele, mais coisas estranhas eu encontro. Mas infelizmente nós vamos ficando por aqui, pelo menos por enquanto. Então esse foi o nosso vídeo de hoje e se gostou e quiser, nos deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Se puder, com bem menos de R$8 por mês, você se torna um membro e nos ajuda a continuarmos trazendo esse tipo de conteúdo até você. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que gostaria de saber tudo isso. Muito obrigada pelo seu tempo. Se cuidem. Até o próximo vídeo.